Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. O Senhor está no nosso meio. Escute. Uma mãe e um pai, quando começam a caminhar com os seus filhos, eles sabem exatamente as qualidades e as virtudes e as falhas dos filhos. Vai chegar um tempo em que a mãe e o pai vai falar assim: olha, esse meu filho mais novo, ele é assim, assim e assim. Vai chegar um tempo em que o pai e a mãe vão falar: essa minha filha, que é a segunda filha, ela é exatamente dessa maneira. Puxou a mãe, puxou a avó, puxou alguém. O tempo de convivência nos dá condições de a gente ter uma ideia da pessoa, de como formamos o caráter dos nossos filhos. O tempo, ao caminhar com eles, ensinar e discipular, e o dia a dia, nos dá uma ideia de quem está andando conosco, que nós começamos a entender e vemos as falhas, vemos virtudes, vemos o que eles precisam. Nós começamos a entender o que eles têm de muito forte, aonde eles são fortes, e vemos aonde há também as falhas, aonde há fraquezas. E se tem um homem na Bíblia que conseguiu conhecer as fraquezas e as partes fortes do povo de Deus, o nome dele foi Moisés. Andou 40 anos, andou incansavelmente. Houve um momento em que Deus falou assim: Moisés, eu vou te tirar do meio desse povo, e eu vou acabar com esse povo. Ele falou assim: não, Deus, não faça isso, não faça isso. Houve possibilidades que Deus praticamente abriu uma porta para Moisés e falou assim: entra por ela e faz o teu pedido, escolhe o que você quer. O que você quer, Moisés? E Moisés poderia ter falado para Deus: Deus, eu quero chegar na terra prometida. Mas não, Moisés olhou para Deus e falou assim: mostra-me a tua glória. Moisés foi um homem, aquela nação que sai como uma nação de homens, segundo a palavra de Deus, fazedores de tijolos. E no meio desse povo havia um povo conhecido como o povo populacho. Esse povo que tem esse codinome populacho era um povo que trazia debaixo dos seus braços os deuses antigos. Eles traziam com eles os seus costumes antigos. E Moisés conviveu com cada tribo de Israel. Durante 40 anos no deserto, ele conheceu cada príncipe. De maneira que, quando fez a escolha dos 12 príncipes que iriam ver a terra de Canaã, os príncipes foram apontados a dedos, e dentre todos eles estava Caleb e Josué. Quando nós convivemos com algumas pessoas, nós sabemos que aquela pessoa é forte naquele segmento, mas sabemos também que ela tem aquela fraqueza naquela área. Moisés sabia disso. E como é importante quando nós podemos, como homens e mulheres de Deus que estamos aqui nessa noite, ser boca de Deus na vida de vidas de mulheres e de homens de Deus. E é por isso que nesses 5 primeiros livros da Bíblia, e que são a base das 5 grandes religiões do mundo, é aí que nós vemos, porque esses 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, nos mostram um homem com tamanha sabedoria, um homem, um legislador, que com todo amor e carinho, ele vai nos mostrar que ele conheceu o povo na intimidade de uma maneira tão grande, que no livro de Deuteronômio, o último livro que ele escreve, no capítulo 33, praticamente ele se despedindo, ele vai fazer algo que eu e você sempre fazemos quando nós olhamos e vemos uma fraqueza com alguém que está sentado ao nosso lado. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que aquilo que aparentemente era uma fraqueza na tua vida, Deus vai transformar em uma fortaleza. Caminhou 40 anos, conheceu todas as tribos, conheceu cada pessoa em seu detalhe. E quando Deus falou para ele que ele não entraria na terra prometida, no capítulo 33 do livro de Deuteronômio, ele começa então a fazer algo incrível. É esse Moisés que nós precisamos aprender com ele. Quantos pais e quantas mães estão amaldiçoando os filhos? Quantos pais hoje que tem que ser o elo de ligação mais forte? Quantas mães hoje que tem que ser a ponte, que tem que ser o arco para lançar os filhos? Participam ou não se permite ser o pacificador da família? Vemos famílias destruídas
vemos famílias separadas, e quando nós temos uma família destruída, e quando nós temos uma família separada, nós temos uma sociedade fraca e temos uma igreja fraca. Quando nós lutamos para uma família ser forte, a sociedade é forte e a igreja de Cristo é forte. E é por isso que precisamos conhecer os nossos filhos. Alguns de nós têm a audácia de falar para alguns filhos e dizer: esse não vai a lugar nenhum. Alguns costumam olhar para um filho e dizer: é a ovelha negra. Não é. É por isso que nós aprendemos com a Bíblia, e vamos aprender com esse grande homem chamado Moisés. O seu tempo está se findando, os seus minutos e horas estão se acabando. Então ele reúne todo Israel, e ele reúne o Israel de Deus, e então sobe no lugar mais alto que ele pode, coloca a mão na sua boca e começa então, nesse momento tão especial, fazer algo que eu e você precisamos fazer. Ele começa a profetizar sobre as tribos de Israel. Deus te trouxe aqui nessa noite para você profetizar sobre a sua casa. Deus te trouxe aqui nessa noite para profetizar sobre os seus filhos. Deus te trouxe aqui nessa noite para profetizar sobre o seu trabalho. Aonde você acha que é uma fraqueza, é onde Deus vai fortalecer. Aonde você acha que não vai dar em nada, é onde Deus vai começar uma história nova. Então abre a sua boca e começa a profetizar, porque Deus vai colocar tudo no lugar. A tua casa vai ser uma casa forte, porque ninguém mais conhece a sua casa do que você mesmo. Ninguém mais conhece os seus filhos do que você mesmo. Ninguém mais conhece o seu esposo ou sua esposa como você conhece. Você conhece o seu esposo como ninguém. Você conhece a sua esposa como ninguém. Você conhece os seus filhos como ninguém. E Deus nos dá todos os dias para profetizar sobre os nossos filhos. Deus nos dá dias para a gente sentar com eles e aconselhar, e mostrar que às vezes o trem está fora do trilho, e a gente precisa colocar o trem no trilho. A gente precisa acertar as arestas, para que a nossa família carregue o legado, carregue a herança, carregue os costumes, que muitos já se deixaram de lado. Eu creio que mais da metade dessa igreja é da minha geração, uma geração em que dizia bênção mãe e bênção pai, e que não dormia sem antes de chegar até a mãe e dar um beijo. Eu não tive o privilégio de beijar todas as noites o meu pai, porque meu pai era da Marinha Mercante, eu viajava e meu irmão está ali para falar disso. Mas todas as noites eu ia na cama da minha mãe dar um beijo nela, e quando eu beijava ela, eu já estava me preparando, porque eu sou de uma igreja de mulher de Deus, uma casa de mulher de Deus, e eu sabia que dormir lá em casa era como se fosse: se prepare para a batalha. Havia momentos que a gente estava todo mundo dormindo, somos 5 irmãos, todos vivos, e de repente ela entrava pelos quartos e dizia: levanta todo mundo, porque Deus mandou a gente orar. Eu era o mais novo, ficava na beira da cama, eu tremia, mas eu sentia como se uma batalha estivesse acontecendo. Já passou pela experiência de você ouvir as panelas da cozinha cair sem ter ninguém na cozinha? Você já passou pela experiência de uma tesoura voar pelo corredor da sua casa e cair no meio do corredor, sendo que não tem ninguém na cozinha, nem ninguém nos quartos? Nós passávamos por isso. Talvez você não acredite, mas talvez, se eu começar a relembrar a você e falar do que existia há 70 anos atrás e que existe hoje, e que 70 anos atrás você diria que não poderia existir, pego o meu telefone e eu ligo aqui e falo com meu irmão que mora no Japão, agora com ele. Mas há 70, 80 anos atrás era impossível se falar disso. Então, se nós olhamos para um telefone e tratamos de coisas impossíveis, nós precisamos crer que, como o ar que nós respiramos, assim é a presença de Deus na nossa vida aqui nessa noite. Você já sentiu a presença dele aí? Ele já tocou em você aí? Se ele te tocou, ele já tocou na tua casa. Se você sentiu aí, ele já visitou a tua casa. Se você sentiu aí, o anjo do Senhor já visitou o local de trabalho, a tua família, teu filho. Tem vitória de Deus para a tua vida. Você veio para o campo de peleja, não vai sair daqui sem antes o anjo do Senhor descer com espada e dar vitória às nossas vidas. Quem crê, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. Era acordar de madrugada e começar a orar. Eu, o mais novo, ficava com medo, mas eu sentia a expectativa e tudo que estava ao redor
Fui criado exatamente dessa maneira. Fomos criados dessa maneira. Criado em que minha mãe saía para Ribeirinhas do Amazonas para evangelizar pelo Ministério de São Cristóvão. Nós ficávamos na casa do irmão José, no Morro da Serrinha, comendo numa panela desse tamanho, arroz com ovo misturado e a mesma colher. Depois de ter ido no Maracanã assistir Bernardo Johnson pregar e Billy Graham pregar. Eu estou falando meado dos anos 79, 80. E era ali que ele dava aquela colher do arroz com ovo. Por isso que eu gosto muito de ovo. E a colher com ovo. E você ficava de uma ponta, porque nós éramos 5. E o irmão Pedrinho tinha também mais 5 filhos. Todos nós somos crescidos e na presença de Deus. Ninguém morreu comendo arroz com ovo. Muito pelo contrário. Deus nos fortaleceu de uma maneira tão grande. Nós vemos de uma geração que se dizia que não podia comer muito ovo, que aumentava o colesterol. Mas estou aqui, não tenho nenhum problema de saúde, mas eram noites a fios. Enquanto minha mãe e a esposa do pastor, do irmão Pedrinho, estavam em Ribeirinho das Amazonas, ministrando através do Ministério de São Cristóvão. E ela nos conhecia. Ela conhecia o Daniel, o mais novo. Ela conhecia a Roberta, conhecia a Vânia, conhecia a Regiane, o Júlio. E ela sabia cada um como era. De maneira que as manhãs ela trazia o café da manhã para mim, mas não trazia para o Roberto. Ela trazia o café da manhã para mim, o café com leite para mim, mas não trazia para a Vânia. Ela chegava perto de mim, me tratava de uma maneira, e ela dizia: o Roberto é a menina dos meus olhos. Mesmo quando meu irmão foi morar em Brasília, aquilo quase arrancou o coração dela do lugar. Mas ela permaneceu firme, porque tem bênçãos que Deus abre portas que são lugares distantes, mas são temporárias. Depois que a bênção concretiza, Deus traz para perto. Meu irmão passou no concurso da Petrobras lá em Brasília, e depois Deus falou para minha mãe que ele ia passar, pastora Márcia, e ele passou. E depois de alguns anos, o Roberto vem transferido para o Rio de Janeiro. São bênçãos que Deus reserva para aqueles que confiam e creem, que estão orando e buscando a Ele. E então ela conhecia as fraquezas e falhas. Um dia ela falou para mim: você vai ter 2 caixão para enterrar. O caixão, o primeiro é o seu corpo, e o segundo, tudo que você vai ouvir. Porque você vai ouvir tanta coisa como pastor um dia. E eu dizia: pastor o quê, mãe? Mas um dia você vai ser um pastor, você vai ouvir histórias, vidas de pessoas que vão ter que ser guardadas, vão ter que ser lacradas, porque ninguém vai poder saber o que vai ser falado para ti a nível de gabinete, nível num canto, contando sua vida, falando. Então um dia, quando você for sepultado, espiritualmente falando, terá 2 caixões: histórias de pessoas, vitórias, tristezas, angústias, frustrações estão sendo enterrados também. Mas você será como uma pessoa totalmente fechada, porque a obra de Deus não pode pagar preço. Ela conhecia, e antes de eu visualizar o futuro, porque o profeta visualiza o futuro, e minha mãe ela era profeta, e eu não era profeta e não conseguia enxergar isso, e por isso eu fazia como se pouco caso do que ela falasse. Até que um dia, Deus, uma madrugada, me despertou, como se fosse da parede do teto, uma voz gritou, e ali ele começou a andar comigo. Ele não começou a andar comigo com meus 10, 15 anos de idade, sendo filho de crente. Ele não começou a andar comigo depois de minha mãe saber as minhas falhas, as minhas virtudes. Mas ele começou a andar comigo, e eu tenho uma certeza que o Senhor mandar um anjo aqui agora, ele vai dizer exatamente o que eu preciso, sem precisar eu abrir a boca. E o que eu estou falando é exatamente para você. Você saiu do aconchego da sua casa, você sentou nessa cadeira, a pessoa que está sentada do teu lado não sabe o que você está passando, mas se o anjo do Senhor descer aqui agora, ele sabe exatamente aonde pode alegrar você, a palavra que ele pode te trazer para fazer você voltar a sorrir. Ele vai falar aonde tem uma falha que precisa ser consertada. Ele vai falar desse muro forte, como um bronze, com esse seu rosto que você tem, que consegue vencer a adversidade, conseguiu transpor estar aqui. O anjo do Senhor, ele vai falar exatamente o que você precisa, porque ele te conhece como ninguém. Por isso que eu estou falando que Moisés conhecia o povo, e por conhecer o povo, Moisés conhecia cada tribo e conhecia seus problemas internos.
conhecia suas dificuldades internas. Estamos falando de 2,5 milhões de pessoas distribuídas em 12 tribos, e que, segundo os grandes estudiosos, quando a tenda do tabernáculo era montada, as 12 tribos, elas ficavam exatamente todas elas de uma maneira, feitas e preparadas em direção à tenda do tabernáculo. Aonde eles estavam, eles poderiam colocar a cabeça para fora da tenda, e eles iriam olhar a tenda e iriam ver a nuvem descendo sobre a tenda. Eu não sei quantas vezes Deus se fez necessário você colocar a cabeça para fora da tenda, mas Deus manda te dizer que a presença dele anda contigo. Eu não sei quantas vezes você duvidou, eu não sei quantas vezes teu coração aqueceu aí de medo de alguém que tentou acabar com você. Eu não sei quantas vezes fecharam uma porta para você e você pensou que era o último momento da sua vida. Eu não sei quantas pessoas se reuniram como um grande exército para destruir e acabar com a sua história, mas ele estava lá, porque ele sabe até onde você pode suportar. Ele estava lá segurando você pela mão, dizendo: eu sei que você suporta até o próximo passo, mas de próximo passo em diante, eu carrego você, eu levo você, eu vou prosseguir com você. Ele nos conhece como ninguém, e é por isso, por ele nos conhecer, é porque ele convive conosco, Castro, ele anda conosco. Eu tenho a certeza que quando você acordou hoje, Clébio, o anjo do Senhor estava te aguardando para sair da sua casa e de encontro ao seu trabalho. Eu tenho certeza, Walter, que antes de você dormir ontem, pastor Walter, o anjo do Senhor estava montando guarda bem na cabeceira da sua cama, dizendo: vai ter um sono tranquilo, sono reparador. Eu tenho certeza, minha irmã, que quando a senhora chegou em casa ontem, o anjo do Senhor estava lá. Quando a senhora abriu a porta, a senhora não viu, mas ele lhe recepcionou dizendo: seja bem-vinda, porque a casa não é sua, a casa é nossa, porque tudo que é meu é dele, tudo que é teu é dele. Você pode dar glória para Deus? Está preocupado com o quê? Ninguém vai tocar naquilo que é teu, ninguém vai arrancar aquilo que é teu. O que é teu é dele, e para tirar de você, tem que colocar as mãos lá no céu. E eu não conheço ninguém tão audacioso que possa querer colocar as mãos no céu, onde tem um Deus sentado, cheio de trono, de glória e de majestade, que o profeta Isaías diz que ele é o conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Ele está aqui, a ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor. Quem está vivo, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. A vida nos mostra as nossas fraquezas. Algumas pessoas conseguem enxergar bem aonde nós temos as nossas fraquezas. Outros amigos conseguem ver as nossas virtudes por caminhar, por estar conosco, por conversar. E então é por isso que Deus faz com que Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 33, Deus já falou com ele que ele não na terra prometida. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, você pode olhar o que está bem adiante. Ele está acima de uma das cordilheiras do monte Sinai, e quando ele olha, ele vê uma terra deleitosa, uma terra de promessa, uma promessa que Deus fez a Abraão, uma promessa que Deus fez a Jacó, a Isaac. Deus fez uma promessa, e agora ele está olhando e visualizando a promessa à distância. Ele está num deserto, ele olha para os seus pés, a terra ela é cor de areia, mas quando ele olha para após o Jordão, Castro, ele vê uma terra que se mistura de cores, o verde, que se mistura com cores das frutas, que se mistura de cores, com o que pode se comer, com o que pode se alimentar, e acima de tudo, não é mais o deserto dos 40 anos, porque quando você vai sair do deserto, a transição tem um Jordão, para mostrar para você que você pode até viver num deserto um momento, mas antes de pisar na terra prometida, você vai ter que viver o inverso, vai ter que pisar aonde não tinha água, e agora tem água. Eu profetizo que Deus te trouxe aqui, e que há homens e mulheres de Deus aqui nessa noite, que estão se preparando,
se preparando, pastor. Por quê? Porque os sacerdotes já pegaram a arca, já deram os primeiros passos, e eu jamais vou avançar em direção à terra prometida sem antes a presença de Deus ir adiante. Os sacerdotes preparam a arca, eles começam a caminhar, e a cada passo as águas do Jordão se abrem, mas eles deixam agora de pisar no deserto para pisar num lugar que a água está passando. São transições da vida, são momentos que só Deus pode proporcionar, e eu quero crer que nessa noite Deus vai nos proporcionar sair de uma situação difícil para entrar para um momento de vitória aqui nessa noite. Quem está comigo, levanta a mão e dá um glória para Deus aqui nessa noite. Ele vê a terra linda que se mistura às suas cores, e então o seu coração bate mais rápido, seus cabelos estão brancos. Ele está beirando 120 anos, e então talvez sem criar nenhuma heresia, ele se lembre pela primeira vez quando Deus o chamou. Ele lembra em detalhes como Deus impulsionou e ele não queria. E agora, ele olha para suas mãos e diz: como valeu a pena. Ele vai ver que o trabalho das suas mãos valeu a pena, porque ele não só ficou no deserto, ele conseguiu abrir caminho para o povo entrar para a terra prometida. Deus está aqui nessa noite, e Deus quer nos fazer promessas aqui nessa noite. Deus quer abrir portas, quer abrir caminhos para nos tirar dos momentos que estamos atravessando, para entrar para uma terra que emana leite e mel. Eu não sei o que você está atravessando, mas Deus te conhece, sabe do que você mais precisa, e Ele vai lançar uma palavra profética aqui nessa noite sobre a tua vida. Antes desse culto acabar, teu coração vai palpitar, porque você vai ter que ver os céus se abrindo, e Deus apontando e dizendo: está ali o que eu te prometi. Cadê o glória para Deus aqui nessa noite? Por ele conhecer, ele sobe num lugar mais alto, e todo Israel está abaixo dele. Os levitas, aqueles que cuidam da obra da casa do Senhor, estão próximo a ele, os sacerdotes. E o capítulo 33 começa algo fantástico. É algo que nós precisamos fazer todos os dias. Às vezes acordamos se lamentando, às vezes nos acordamos porque temos contas altas para pagar, e já acordamos com uma expectativa. Às vezes acordamos porque temos um assunto a resolver, e já acordamos já se lamentando. Como Deus quer que você acorde profetizando sobre a sua casa. Como Deus quer que as coisas mudem dentro das nossas casas, das nossas famílias. E aí, no capítulo 33, Moisés então reúne toda a nação de Israel, e ele vai começar a profetizar. O legislador, o homem que direcionou o povo, que fez com que o mar vermelho se abrisse e o povo atravessou. Ele vai agora cumprir o seu último propósito que Deus delegou a ele e colocou sobre a sua responsabilidade. Fazer aquilo que ninguém poderia fazer na geração dele. Eu posso fazer pela minha casa, eu posso fazer pela minha igreja, e você pode fazer pela sua casa. Foi delegado a você, foi colocado você sobre a sua responsabilidade. Não abra mão, não abra mão da responsabilidade que Deus colocou. Deus colocou uma responsabilidade sobre os seus ombros. Você pode lutar com todas as suas forças, mas as suas forças ainda ser boca de Deus sobre a face dessa terra. Então, profetize sobre os seus filhos, profetize sobre o seu trabalho, profetize sobre a sua casa, profetize sobre o seu projeto, profetize sobre o ano de 2025. Isso é competência da tua parte. Profetiza, porque é competência da parte dos céus liberar o milagre de Deus sobre a nossa vida. Quem está vivo, dá glória para Deus aqui nessa noite. Aleluia. Um versículo, eu quero ler apenas 2 versículos de 12 promessas proféticas que Moisés faz. Nos seus últimos momentos de vida, ele reúne todo Israel, e ele olha para a tribo de Rubem, aponta para ela e diz: Rubem, capítulo 33, verso 6, diz assim: viva Rubem, e não morra, e que os teus homens sejam numerosos. Em algum momento,
Em algum momento, nesses 40 anos de deserto, talvez a tribo de Rubem tenha sido a tribo que perdeu mais lutadores em guerras. Talvez em algum momento essa tribo de Rubem tenha perdido tantos homens que eles vieram se queixar, de maneira que Moisés sabia que precisava que Rubem precisava ter homens e que precisava ficar vivo. Não obstante, podemos retroagir um pouco mais e lembrar que a tribo de Rubem, ela vem de um dos filhos de Jacó, chamado Rubem. E esse filho de Jacó, chamado Rubem, entre os 12 filhos, foi o único que pleiteou junto aos seus irmãos, próximo à cisterna, e disse: não matem José. Ele pleiteou pela vida do irmão. Quando todos falaram: vamos matar José, vamos rasgar a túnica dele, vamos matar ele, vamos dizer para o nosso pai que um animal mordeu ele e acabou com ele, Rubem ouçou a voz e diz: não matem o nosso irmão. Vai em Gênesis, veja quem foi no meio dos 12, encontre quem foi que alçou a voz e disse: não matem ele, ele lutou por vida. E agora a gente está vendo Moisés sobre um alto monte dizendo: viva Rubem, viva Rubem, viva Rubem. Não, você não entendeu. O que eu estou profetizando é para as nossas vidas. Você está atravessando na parte da saúde. Talvez você esteja pleiteando vida por alguém que está em casa. Talvez você esteja pleiteando por alguém que está passando por uma quimioterapia, por uma radioterapia. Abre a tua boca e começa a profetizar, porque eu consigo ouvir aqui nesta noite. Eu estou ouvindo Moisés gritando sobre o alto monte. A voz dele está ecoando e está dizendo: viva, vida, vida, vida. É uma promessa que Deus nos faz. Profetiza sobre a tua família e diz: ei Deus, traz vida para minha casa, vida para minha esposa, vida para minhas filhas, vida para os meus filhos, vida para os meus netos. Começa a profetizar. Deus não vai permitir a morte chegar até a tua casa. Eu vou ler mais um versículo e vou encerrar. De todos escolhidos, eu resolvi falar entre os 12, eu vim falar sobre Rubem, porque muitos de nós estamos atravessando os momentos difíceis, precisamos de vida. Mas tem uma outra muito especial. E talvez ele se tornou tão especial porque quando Jacó vem chegando em sua terra natal, de volta, enquanto ele faz ele lança a sua oferta a Deus e ele derrama o azeite, ele diz: Senhor, tu se revelaste a mim de uma maneira tão maravilhosa nessa madrugada. Eu consegui ver o anjo subindo e descendo no meio desse deserto. Tu manifestou a tua glória, o teu poder sobre a minha vida. Então, Senhor, do pouco que eu tenho, eu trago comigo algo como uma moeda de troca que minha mãe me deu para eu poder me manter durante esse período em que eu estou deixando tudo para trás. Esse jovem Jacó, ele fugiu de casa, porque ele tem que sair, porque senão Esaú ia matar ele. E ele leva um pouco de azeite. E quando Deus se revela a ele no deserto, e ele olha para Deus e fala assim: eu tenho aqui um pouco de azeite, e eu quero derramar diante da tua presença. E ele começa a derramar. Ele começa a derramar. É um pouco de azeite, mas ele está derramando para aquele que tem muito azeite. Ele não tem nada, mas ele está derramando o pouco que ele tem. E ele começa a derramar, e ele vai derramando, ele vai derramando. E por fim, quando ele derrama todo o azeite, ele diz: Senhor, eu faço uma aliança contigo. O pouco que eu tinha, o que eu tinha para me manter para onde estou indo, eu coloco para ti. Mas eu te peço, leva-me até o meu destino, Senhor, em paz. Me dá uma estadia onde eu vou estar na casa de meu tio Labão, em paz. E se for a tua vontade, Senhor, me traz de volta um dia para a casa de meus pais. Oh, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus não rejeita os nossos sacrifícios. As nossas orações não são rejeitadas. Eu não sei o que você orou, mas está diante do incensário de Deus. Tem promessa de Deus para se cumprir nessa casa, nessa noite. Os céus fez um silêncio, e ele parte em direção à casa de seu tio Labão. Vocês conhecem a história. Ele trabalha por uma esposa, trabalha por outra. Depois de muitos anos trabalhando, ele foi bem sucedido. Os céus fez silêncio na hora da oferta dele. Deus não respondeu nada, mas ele agora está voltando. E quando ele está voltando, ele descobre que Esaú vem com 400 homens. E com ira, ele vem com seus 12 filhos, suas esposas, seu gado e tudo que Deus abençoou ele. Deus abençoou Jacó de uma maneira tão poderosa, casta. O pouco de azeite fez com que ele tivesse 12 filhos homens. A promessa está como uma máquina. E aí, tem vezes que a gente pensa que a promessa não vai se cumprir. Jacó olhou e falou assim: meu irmão está vindo com 400 homens. Jacó diz para os seus criados: pega tanto de bezerros e tanto de carneiros e passa adiante. E quando vires o meu irmão, diz para ele: este é um presente de meu senhor Jacó para ti, meu senhor Saul. Ele não fez isso uma única vez. Ele preparou mais criados seus e enviou em direção ao seu irmão. E diz ele que ele passa o val de Jaboque. E quando ele passa o val de Jaboque, ele luta com o anjo do Senhor. Tem promessas que eu e você vamos estar sozinhos, mas se você não largar dele, vai se cumprir a promessa. Haja o que houver, não largue ele. Vem vir pessoas para tentar parar você, não largue ele. Agarre ele, lute com todas as forças. A Bíblia não diz sobre a batalha, a Bíblia diz que ele agarrou o anjo. A Bíblia não fala de que maneira foi a batalha, a Bíblia diz que ele agarrou o anjo. Ele segurou e ele falou: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoar. O anjo olhou para ele e falou assim: o sol já vem nascendo lá no horizonte, você pode me largar? Me largue, eu preciso ir. O sol está nascendo no horizonte. Jacó, agarrado ao anjo, diz assim: não vou te largar. Está desistindo por quê? Está parando por quê? Pensou que ia ser fácil? Pensa que vai ser fácil? Tudo para crente é difícil. Tudo para nós que temos um propósito com Deus é difícil, mas a vitória é certa. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Continue buscando e orando, jejuando, indo pela madrugada. Continue se dedicando às coisas de Deus. Para de priorizar as coisas terrenas, prioriza as coisas de Deus. Quando você tratar das coisas do céu, o céu vai cuidar de você. Quando você cuidar do que é do céu, o céu vai cuidar dos teus filhos. O céu vai cuidar da sua família. O céu vai cuidar de tudo no teu entorno. Não vai ter quem impeça de o céu se movimentar em favor da tua vida. As pessoas vão tentar te parar e falar assim: não pode. Por quê? Porque é a ordem dele. Até o diabo vai usar alguém para dizer, manifestado, dizer: não pode tocar nela. Por quê? De cima não deixa.
E aí, é esse José. Ele atravessa o Val de Jaboque. Se você entrar dentro da narrativa do texto, você vai perceber algo diferente. Jacó pega a sua família e divide. E ele divide todos os filhos, Judá. E ele vai colocando e dividindo todos os filhos com suas esposas. E vai colocando à frente. Mas José, ele mantém como lá atrás. É ali que a gente começa a enxergar dentro do Gênesis que Deus havia algo de muito especial sobre a vida de José. Porque quando Deus esconde alguém, é porque tem algo lá na frente que Deus vai fazer. Por que você está questionando, está escondido? Por que você está triste, que está parada? Deus não vai te deixar entrar em qualquer porta. Deus não vai te permitir entrar em qualquer lugar. Deus está te escondendo para depois. Você sabe a história de José. Ele esconde José. Entre dentro da narrativa do texto e leia. José é o último Clébio. É guardado pelo pai. E os filhos todos na frente. E então José está por trás de todos. Jacó criou uma estratégia durante a batalha e pôs em prática, mas não houve batalha nenhuma. Seu irmão aceitou. E mesmo eles meio sem se socializar muito, cada um partiu para um lado e começaram a viver. Pois bem, é esse José que em Deuteronômio, depois de muitos anos, Moisés sobe no monte e resolve profetizar sobre essa tribo. E eu quero profetizar aqui hoje. E ele diz, de José disse: bendito do Senhor seja a tua terra. Levanta essa mão de profeta e começa a profetizar sobre a sua casa. Profetiza sobre a sua casa. Com o orvalho do céu e o orvalho com as águas das profundezas, com os tesouros que o sol amadurece, com o que germina durante cada lua, com os produtos preciosos, assim seja a bênção sobre a sua vida, José. Verso 13. Ele está falando: José, tu é tão especial, que a tua terra seja deleitosa, que o orvalho da manhã recaia sobre ela, fortalecendo ela para dar bom fruto, que os tesouros que estão diante dos olhos, que o sol mostre aqueles que estão escondidos, todos eles, José, sejam para ti. Eu profetizo em nome de Jesus, que Deus trouxe muitos Josés aqui nessa noite. Deus trouxe muitos homens e mulheres de Deus, Josés, aqui nesta noite. Que o orvalho vai cair sobre a terra, e Deus vai manter, Deus vai fazer florescer sobre a sua vida. Você crê nessa palavra? Levanta a mão e dá um glória para Deus bem alto.